Bom, sétimo ano, a correção dos exercícios, eu tinha falado no primeiro vídeo que seria na quinta, mas eu achei melhor nós fazermos a correção na segunda-feira. A gente faz a nossa aula online para nós corrigirmos os nossos exercícios e assim encerrarmos de vez o capítulo 4, o capítulo 5, né? Todo esse contexto de modernidade, né? Das reformas religiosas. E na quinta-feira nós damos início ao nosso capítulo 6. Bom, agora nós vamos começar a falar sobre as reformas religiosas, que vocês também estão cansados de escutar. Mas vamos dar um finalzinho agora e encerrar de vez o capítulo. O contexto, que eu falei para vocês, né? O contexto histórico europeu a respeito da prensa móvel de Gutenberg, né? Que foi criada. As ideias de Erasmo de Roterdã também, que acreditava que as pessoas tinham que ter o livre-arbítrio para entender a Bíblia, ter a sua fé, independente de ter alguém ali para ficar falando para você, você tem que seguir assim, assim, assado. Não. As pessoas tinham que ter livre interpretação da fé, da Bíblia, ser livres para pensar. Depois, agora nós vamos entrar na ideia da Reforma Protestante. Bom, a Reforma Protestante ela ocorreu no século XVI, diante das críticas à Igreja Católica, ocorreram diversos movimentos de reformas religiosas. Esses movimentos ficaram conhecidos como Reforma Protestante e deram origem a novas religiões cristãs, né? Cristãs porque acreditam em Cristo, mas separadas das igrejas católicas, da Igreja Católica. Com as suas características distintas. Por exemplo, a Igreja Católica, que eu sempre falo para vocês, tem a missa, tem todo aquele ritual. Algumas igrejas evangélicas, as igrejas evangélicas não têm a missa, eles têm o culto deles, é diferente o modo das celebrações e dos rituais que ocorrem nessas religiões. A reforma protestante de fato ocorreu com as ideias do Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele era um membro da Igreja Católica, ele era um padre, né? Ele era participante da Igreja Católica, ele acreditava, né? Aqui até fala um pouquinho, na página 325. O primeiro movimento da Reforma Protestante foi liderada pelo monge é como se fosse um padre, Martinho Lutero, na região da atual Alemanha. Lutero, ele criticava a corrupção dentro da Igreja Católica e era contrário à venda de indulgência. O que é indulgência? Indulgência é o perdão dos atos considerados pecaminosos concedidos pela Igreja. Ou seja, a indulgência nessa época era como se eles tivessem... Os padres vendiam para as pessoas. Falavam, você tem que comprar o seu perdão. E não é isso, né? Nós sabemos que isso é errado. Isso tudo deixava ele insatisfeito com a Igreja Católica, com a posição da Igreja. E nessa época também, tinham muitos padres que às vezes, sendo padres, se relacionavam com mulheres. Ele vendo tudo isso, ele ficou desacreditado da Igreja Católica. O que ele fez? Ele publicou 95 teses. Ele publicou as suas ideias. E uma das ideias dele era que a Bíblia fosse traduzida do latim para o alemão e que todos tivessem acesso à Bíblia, porque nem todos tinham, porque a Bíblia, além de ser no latim, né, nem todo mundo sabia falar latim, ele queria que todos tivessem acesso. Essas 95 teses dele publicadas, ele colou nas igrejas e nos palácios. Os palácios, quem moram era a nobreza. E as igrejas, né, os padres que comandavam. As pessoas, que eram os camponeses, quando viram aquilo lá, aquelas teses publicadas, o que fizeram? Se revoltaram contra a igreja e contra a nobreza. Por quê? Contra a nobreza também. Porque a nobreza tinha proibido, antes disso acontecer, deles levarem os seus animais para pastarem nos campos e pegarem lenha nos campos para se aquecer do frio. Então, diante de todo esse acontecimento, vendo tudo isso, o que eles resolveram fazer? Resolveram incendiar os palácios e as igrejas. Claro que os camponeses eles foram reprimidos, né? Outra religião que surgiu, que eu falei para vocês, foi a respeito do calvinismo, tá? O calvinismo é uma religião, né, que surgiu na França, liderada pelo João Calvino.
Na França, ela começou a sofrer perseguições religiosas e ele acabou indo para a Suíça. Na Suíça, que ele acabou, assim, a igreja começou a ter mais membros, ele teve um pouco mais de liberdade. Ele acreditava na predestinação. A predestinação que ele acreditava era que as pessoas já estavam condenadas, que Deus fazia a pessoa e a pessoa ia para a terra já condenada. Por exemplo, independente dos atos que ela fizesse na vida dela, ela já estava predestinada ou a ir para o céu ou a ir para o inferno. Ele tinha essa crença. Outra igreja protestante que surgiu também é a igreja anglicana, que é a igreja que eu falei para vocês, que surgiu lá na Inglaterra, quando o rei Henrique VIII resolveu romper com a igreja católica, porque ele queria se casar novamente com a amante dele, que ela estava grávida, e a igreja não aceitou fazer o rompimento do casamento dele com a atual esposa. Então ele brigou com o Papa, e assim surgiu uma nova religião, que é a religião anglicana, que é a religião mais seguida na Inglaterra e nos países ali no Reino Unido, né? O que foi agora a Contra-Reforma? Nós tivemos a Reforma, né? A Contra-Reforma foi a Igreja Católica tentando frear o espalhamento do protestantismo pelo continente europeu e para o mundo. O que aconteceu? Eles fizeram um concílio chamado Concílio de Trento, onde se reuniram os membros mais poderosos da igreja. Trento era uma cidade, e lá eles discutiram maneiras para que se freasse o avanço do protestantismo para o mundo. Ali foi criada então a Companhia de Jesus, que são os jesuítas. Os jesuítas, que nem eu falei para vocês, foram os responsáveis por catequizar os índios aqui no Brasil. Eles criaram então a questão da Inquisição, né? Eles fizeram um tribunal chamado Tribunal do Santo Ofício para combater o quê? Combater o paganismo, né? Que as pessoas que não eram batizadas, que eram de outra religião, e a heresia, que são as pessoas que são de outras religiões, né? O que acontecia? As pessoas, que eu falei para vocês, acabavam sendo denunciadas que eram de outra religião. Essas pessoas acabavam sendo presas, torturadas ou até mesmo sendo mortas. As pessoas que mais sofriam, eu sempre falo para vocês, as mulheres acabaram sofrendo muito durante esse período. Muitas parteiras foram condenadas à morte, porque às vezes o bebê, por conta das péssimas condições de higiene, acabava nascendo morto, né? E não tinha o que fazer, né? Ela não tinha recursos na época. Ela estava ajudando e acabava sendo condenada à morte. Por quê? Porque o bebê nasceu morto e ela vai usar o corpo do bebê para mexer com magia negra, com coisas erradas. E às vezes mulheres que faziam chás, assim, para ajudar a curar, né? Elas também eram acusadas de bruxaria e eram perseguidas e mortas, muitas vezes nas fogueiras, né? Aconteceu muito isso mais na Espanha e Portugal, né? Que eram países mais católicos, que ainda não tinha avançado tanto o protestantismo. A perseguição protestante. Os protestantes também perseguiram os católicos, tá, pessoal? Mas não foi essa loucura que foi a questão do catolicismo perseguindo o protestantismo. Foi um pouco menos. Só que também ocorreu perseguições, ok? A arte barroca, que eu vi que um pessoal ficou um pouquinho com dúvida. Até perguntaram, professora, a gente estudou o que é arte barroca? Estudamos, pessoal, aqui no finalzinho do capítulo 5. A arte barroca é um estilo artístico, provavelmente vocês vão ver com o professor Vinícius, que ele é professor de artes, talvez não sei esse ano, mas provavelmente uma hora ou outra vocês vão ver. É um estilo artístico que surgiu na Itália ali, floresceu entre o final do século XVI e começo do século XVII, mais ou menos, inicialmente na Itália. É um estilo que vocês podem ver aqui na página 332, que mistura, é um jogo de sombra e de luz, né? Vocês podem perceber que as pinturas, ao mesmo tempo que está extremamente clara num personagem ali da pintura, o outro está extremamente escuro, que você não dá para identificar. Esse é um dos pontos da arte barroca. Outro ponto da arte barroca é a questão dos palácios, né? Os palácios que surgiram a partir dessa arte barroca são todos palácios muito bem enriquecidos com ouro. As esculturas também são muito assim, detalhes, né? Muito fortes, né?
O ouro, que nem eu falei para vocês, é muito presente nas esculturas, dentro das igrejas, dentro dos palácios. Esse aqui é até o interior do Palácio de Versalhes, que fica na França, né? Para vocês terem uma ideia, todo de arte barroca, o interior desse palácio, né? Você vê o tanto de ouro, o tanto de detalhes que tem. Então, a arte barroca é isso. Ela se desenvolveu, né? No período das reformas religiosas. Junto com o que aconteceu as reformas, surgiu essa arte, tá? E a partir desse momento, né, começou essa questão dos palácios terem muito ouro, das igrejas. Em Minas Gerais tem muitas igrejas que são banhadas a ouro, sabe? As esculturas muito bonitas também. Bom, gente, pessoal, por hoje eu já falei bastante, tá? Assistam o vídeo, por favor, para vocês conseguirem responder as questões. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagens. Daí eu respondo vocês. Não no horário de outro professor, ok? É só no horário da minha aula ou à tarde vocês podem me mandar que eu também vou responder. As questões, frisando novamente, nós vamos responder através da nossa aula online. As questões nós vamos resolver segunda-feira, ok? Segunda-feira, nossa terceira aula. Daí nós vamos corrigir as questões que eu deixei agora, que eu vou deixar agora na plataforma para que vocês façam. Então, vocês têm um período bom para fazer. Vocês têm quinta-feira a tarde inteira, sexta-feira a tarde inteirinha para fazer e tem o sábado e domingo para descansar. E na segunda-feira nós corrigimos as nossas questões, ok? Depois nós começamos o nosso capítulo 6. Eu resolvi gravar esse vídeo porque o capítulo 6, né, eu falei no comecinho, ele vai falar a respeito da formação dos estados europeus e a questão da Guerra dos 30 anos. Para entender um pouquinho do que foi a Guerra dos 30 anos, vocês têm que entender o que foi a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, ok? Senão vocês não vão conseguir entender o que aconteceu durante o período da Guerra dos 30 anos e todos os motivos que levaram a esse conflito. Então, por hoje é só isso. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, me mandem mensagens e até mais.